Tá bom. Bom dia a todos, eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, gostaria de dar as boas-vindas a todos, mais uma vez, às reuniões clínicas da Medicina Esportiva da Unifesp, serviço aqui coordenado pelo nosso professor Alberto Pucchini, professor Beno, professor Andreoli. Hoje nós vamos receber o Dr. Vitor Massuda, vai falar sobre um assunto que foi um dos mais comentados do ano passado, quando nós começamos essas reuniões na pandemia. Ele falou um pouquinho sobre a biomecânica da corrida e os calçados de corrida. A gente acabou tendo várias visualizações no YouTube, então a gente resolveu fazer esse ano uma atualização. É uma aula, basicamente, uma aula bem parecida com a do ano passado, mas com alguns conceitos aqui, algumas atualizações. Bem-vindo, Vitor, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Então, primeira coisa, muito obrigado de novo pelo convite, é sempre uma honra, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Então, só para falar um pouco de mim, eu sou ortopedista, fui formado na Unifesp, tanto da parte de graduação quanto de ortopedia, e agora eu fiz a minha especialização em pé lá, e eu fico na parte de trauma esportivo do pé, lá no SET. Eu sou um dos preceptores lá, e na parte esportiva também, eu sempre gostei de correr, sempre fui da equipe de atletismo, treinei 10 anos de atletismo, e depois agora eu migrei para a corrida de rua, tá? Então vamos começar a minha apresentação. Eu acho que tem essa mensagem aqui que está sendo gravado. Você consegue tirar ou sou eu que tiro isso daqui, Paulo? Não, essa mensagem ela fica em cima à esquerda, pelo menos assim, ela não atrapalha a apresentação. Se você quiser aumentar um pouquinho a sua tela, ela fica discreta em cima, mas não é possível a gente tirar porque quem entra acaba vendo que essa reunião está sendo gravada. Eu não cons... Agora saiu. Acho que a mensagem do meio da tela, chefe, é só clicar em continuar. Isso, beleza. Tá. Para mim, ela está em cima à esquerda, bem discreta. Talvez para você tivesse no centro. Agora tá certo, né, galera? Tá perfeito, estamos vendo aqui bem. Tá bom. Então, hoje, na verdade, é uma aula bem semelhante mesmo, né, de biomecânica da corrida de calçados que a gente deu no ano passado, tá? Com algumas atualizações. Então, quando a gente vai falar de biomecânica de corrida, a gente sempre tem que... Não está passando aqui. Bem, eu não estou conseguindo mexer na minha tela aqui. Às vezes, se você passar isso com o mouse ou a setinha, ou às vezes você coloca o mouse aqui embaixo, você consegue, agora passar. Agora passou. Vamos ver o que aconteceu. Perdão, pessoal. Então, vamos começar de novo aqui. Então, quando a gente fala de corrida, o mais importante é sempre... Puta, tem que ser só aqui. É sempre importante lembrar que é um dos esportes mais praticados no mundo, então você tem diversos tipos de pessoa praticando esse esporte, desde pessoas que procuram saúde, até longevidade, até pessoas que buscam performance. Então é um esporte universal e ele é praticado nas mais diversas condições climáticas e nos mais diversos tipos de solo, né? Desde pistas de corrida até neve, calçadas, ruas e trilhas. Eu acho que a coisa mais importante da gente falar, principalmente agora, em corrida, é que nenhum conceito é absoluto. Então, assim como todas as partes de ciências, a gente está numa constante evolução. Então, tudo que a gente está falando de calçados aqui, elas são verdades transitórias, elas podem se manter e ser estabelecidas dentro da literatura, ou elas podem mudar. A gente vê que isso não estava realmente certo e é uma coisa que vai cair por terra, tá? Então, até mesmo da última aula para agora, a gente tem algumas coisas novas acontecendo, tá? E para a gente entender mais de corrida, é importante a gente sempre lembrar da biomecânica. Então, a gente vai falar muito da parte de pé aqui, então a gente vai falar muito da parte de marcha, que ela tem duas etapas, que seria a parte de apoio, na qual você tem o pé em contato com o solo, e a fase de balanço, que é a fase de oscilação, a fase que o pé está no ar, está indo para frente, né? Lembrando que a fase de apoio ela corresponde a 60% da fase da marcha e a fase de balanço a 40%. E essa fase de apoio é justamente isso, o contato com o solo. E nesse contato com o solo, a gente vai ver que o pé ele tem algumas funções. Então, ele serve para absorver o impacto da nossa marcha ou da nossa corrida. O pé ele precisa se acomodar no terreno, ele precisa se acomodar no solo e depois ele precisa fazer a impulsão.
ou seja, ele tem que fazer o movimento de deslocamento do corpo. Se a gente for ver, a parte de absorção de impacto e de acomodação do pé no terreno, ele sugere que o pé ele é uma estrutura flexível, que se adapta, que é móvel, né? E a fase de impulsão, a gente pensa que o pé ele é uma superfície rígida, que consegue transmitir a força do corpo, da perna, para o solo e fazer o movimento de impulsão. Então, isso, se a gente vê na primeira vez, parece um paradoxo do pé, né? Como é que uma estrutura consegue ser flexível e rígida ao mesmo tempo, né? Então, para a gente explicar isso, a gente tem que entender o pé. A gente pode observar o pé, os ossos do pé, da maneira anatômica, descrevendo os ossos, as articulações, ou a gente pode fazer isso de uma maneira mais funcional, então entender como esse pé funciona. Então, esse daqui que está no retângulo é a divisão funcional do pé. A gente tem o pétalo, que é formado por esses 3 primeiros do pé, então esses 3 primeiros metatarsos, o cuneiformes, o navicular e o talos. E esse pé, ele fica em cima do pé calcâneo, que é o pé que está mais à lateral aqui, são os 2 últimos raios, o cuboide e o calcâneo, né? Então, esse pé talo, ele está em cima desse pé calcâneo, e eles deslizam entre eles, tá? Eles se deslizam através dessa articulação transversa do tarso, que é essa que está circulada aqui. Então, uma vez que essa articulação se move, ele consegue deixar esse pé talo em cima do pé calcâneo e ele vira um pé rígido, ou ele fica mais, ou ele desliza mais lateralizado em relação a ele, e aí ele fica mais flexível. Então, toda essa movimentação de rigidez, de bloqueio ou desbloqueio do pé, ele se dá nessa articulação transversa do tarso. Tá? E essa articulação transversa do tarso, se a gente ver uma vista plantar aqui, ela é comandada principalmente pelo músculo tibial posterior, que é esse daqui, o tibialis posterior, que está aqui, que tem essa inserção espraiada em todo o médio pé. Tá? São 9 inserções que ele faz, a mais importante é no navicular, e ele que é a chave que controla esse destravamento do pé. Além disso, a gente tem 4 camadas de musculatura intrínseca do pé. Essa musculatura também ajuda o tibial posterior a manter esse pé mais estruturado. Então, quando ele é ativo, você tem um pé mais rígido. E ele não serve muito, essa musculatura, para a parte de movimento, ele serve mais para a parte de estabilização do pé. Então, a gente consegue fazer uma analogia à musculatura do core abdominal, que é a musculatura que você tem para você fazer a sustentação do tronco, a estabilização do tronco. Tanto que a gente pegou esse conceito de core abdominal e transpôs por pé. Então, é que a gente chama essa musculatura intrínseca de foot core. É um dos pilares da estabilização do foot core. Tá? Então, se a gente pegar o tibial posterior e a musculatura intrínseca, quando eles estão ativos, você tem um pé que é mais rígido. E quando você está relaxado, um pé que é flexível. Então, como isso se traduz clinicamente, né? Então, a ativação desse todo esse mecanismo, você vai ter um pé que ele está com um calcâneo em inversão. O médio pé, ele vai estar em adução e flexão. Esses movimentos combinados é o que a gente chama de supinação. E o contrário, quando eles estão relaxados, o calcâneo vai estar em eversão, a abdução do pé e a extensão do pé, que é a pronação. Então, clinicamente, a gente vai ver isso, tá? Então, nessa vista posterior, a gente vê pelo tendão calcâneo como o calcâneo está em inversão, ele está mais vago, ele está se aproximando da linha média. E quando você está relaxado à direita, você tem um calcâneo que ele está mais evertido. Se a gente vê na vista medial, quando você tem, a gente consegue observar essa formação do arco plantar mais evidente. Lógico que essas fotos estão um pouco exageradas, mas aqui a gente vê, então, você tem a flexão do primeiro raio, você tem todo o pé aduzido, ou seja, mais para dentro, tá? E quando você tem o relaxamento dessa musculatura, você vê como o arco plantar ele está mais diminuído, ou seja, o pé está mais em pronação, que a gente fala, nessa combinação de movimentos. E agora a gente vai ver como isso tudo funciona durante a nossa marcha, ou seja, com o pé em contato com o solo. Então, para isso, a gente precisa dividir essa fase de apoio em 3 rolamentos, em 3 etapas, ou 3 rockers, tá bom? Então, a gente vai começar com o primeiro rocker, que seria a fase inicial.
A fase inicial seria a fase que você tem o choque do calcânio, que é onde está com essa seta na figura esquerda. Então, é onde você inicia o contato do pé no solo. E você vai aplanando toda a superfície plantar até você ter o contato total dessa superfície plantar com o solo. Esse é o intervalo do primeiro rocker. Então, é dessa figura do choque do calcânio até o contato total da superfície plantar, que nem está na figura. Então, nesse primeiro momento, é o momento que você tem que ter a absorção de impacto, você tem que ter a acomodação no solo, ou seja, a parte de musculatura do tibial posterior e dos intrínsecos, eles vão estar relaxados, justamente para o pé estar flexível. E outra coisa que está acontecendo é que a musculatura tibial anterior, que age na parte da frente do pé, ele vai estar agindo de maneira excêntrica, fazendo uma desaceleração do pé, para que o pé não bata chapado no chão. Se a gente vê pela atividade eletromiográfica, a gente vê que a musculatura intrínseca e o tibial posterior justamente estão quietos, né? Eles não estão agindo. E a musculatura tibial anterior está com atividade, porque justamente ele está fazendo a desaceleração. E aí a gente parte para o segundo rocker, que começa justamente onde acabou o primeiro rocker, ou a primeira etapa, que seria o do aplanamento de toda a superfície do pé. E aí a gente vê como o corpo está se deslocando para frente, até a parte que você se desloca tanto que o calcânio vai começar a se desprender do solo. Então, esse é o intervalo do segundo rocker. Nesse segundo rocker, a gente observa que o centro de gravidade se anterioriza. A gente vê isso pela translação anterior da perna. Você vê como a perna vai indo para frente. Tá? E é nessa etapa que a gente começa a sair da etapa de relaxamento, que o pé é uma estrutura flexível, para uma estrutura mais rígida para fazer essa impulsão para frente. Então, é quando você começa a ativação do tibial posterior e da musculatura intrínseca. Então, aqui na atividade eletromiográfica, você começa a ter atividades tanto da musculatura intrínseca, desse foot core, quanto da musculatura do tibial posterior. E o tibial anterior, que estava agindo, ele começa a ficar mais quieto, porque justamente ele não tem mais função. E aí a gente parte para a terceira etapa, que é justamente dessa parte, que era o desprendimento do calcânio, que a gente consegue ver na figura esquerda, que ele vai se desprendendo todo o pé, que começa do calcânio até o desprendimento final, que é o desprendimento do hálus, no qual você faz o máximo de impulsão. Então, nessa fase é quando você mais projeta o seu corpo para frente. Então, você tem uma ativação do tibial posterior e dos intrínsecos, é a ativação máxima deles, porque o pé tem que estar mais rígido possível. Além disso, você tem toda a ativação das musculaturas flexoras e do tríceps sural, justamente para fazer impulsão para frente também. Aqui a atividade eletromiográfica, você vê a atividade máxima do tibial posterior e da musculatura intrínseca, tá? E justamente essas outras musculaturas também estão ativas, além de musculaturas da perna, da coxa, para você fazer toda a impulsão para frente, do quadril também. Tá? Então, aqui a gente vai ver em câmera lenta como é que vai ser a fase de apoio. Então, a gente consegue observar, vamos ver a próxima passada, que então o primeiro rocker se dá no choque do calcânio, deixa eu só voltar aqui. O choque do calcânio, aplanamento do pé, translação anterior do corpo, desprendimento do calcânio até o desprendimento do arco. Você vê que são fases que uma vai em seguida da outra. E agora que a gente entende o que é a caminhada, a gente pode transpor isso para entender o que é a corrida. Então, a corrida é basicamente quando a gente começa a acelerar mais, e conforme a gente vai acelerando, essa fase de apoio, essa fase de contato no solo, ela vai diminuindo. Então, o tempo de contato no solo vai diminuindo. Então, com isso, essa diminuição da fase de apoio e a maior tempo na fase de oscilação, na fase de balanço, você cria uma nova etapa, que seria o salto. O salto nada mais é do que na corrida, aquela etapa que você tem os dois pés flutuando, que não estão em contato com o solo, que é justamente o que diferencia uma caminhada de uma corrida. Então, quando a gente fala de corrida, uma das coisas importantes na biomecânica é entender como é que você aterrissa seu pé, ou seja, como é que é o contato inicial do solo com a parte de
se você se dá com a parte de trás do pé, que é o retropé, se você faz isso com o médio pé, ou então, na verdade, todo o pé inteiro, que a gente chama de médio pé, ou se ele acontece com a parte da frente do pé. Então, rear foot, mid foot or forefoot strike. A gente vai começar explicando do retropé, que é a parte mais fácil de entender, porque é uma biomecânica similar à marcha. Então, se a gente observar na corrida, é basicamente todos aqueles 3 rockers que a gente falou da mesma forma. A única diferença é que você vai ter justamente a fase de salto, que ele está flutuando, mas os 3 rockers estão presentes da mesma forma, né, nesse tipo de corrida. É a forma mais comum de correr e é onde saiu a forma mais tradicional de tênis de corrida, né? Então, o que seria um tênis tradicional de corrida? Seria um tênis que o amortecimento está no calcanhar, que é justamente onde você faz o contato inicial do solo, tá? Você tem um drop. O drop é a diferença do material utilizado, da altura da parte de trás do pé com a parte do calçado, da parte de trás do calçado com a parte da frente do calçado. Então, você vê que você tem mais tecido nessa parte de trás para amortecer, né, a entressola. Um drop normal seria a diferença entre 6 a 10 milímetros da parte de trás para a parte da frente. O solado, ele é resistente à abrasão no calcanhar, normalmente é feito de algum material mais resistente na parte de trás do pé, e ele é mais flexível na parte da frente, que é justamente para fazer a mobilidade e a propulsão, que é aquele terceiro rocker. E essa corrida, quando a gente fala no ponto de vista médico, ortopédico, todas trazem algum risco. O risco dessa é que eles falam que você tem um maior impacto no solo nesse tipo de corrida. Então, coisas que favorecem o impacto, lesões que são favorecidas pelo impacto, são mais presentes nesse tipo de corrida, como o síndrome do estresse tibial medial, fratura por estresse, própria fasciite plantar, tendinopatia patelar e síndrome do trato, entre outras. Tá? Já a corrida de médio pé, normalmente é uma corrida mais veloz, que é feita por corredores mais treinados. Então, o que acontece? O contato do solo, ele se dá com toda a superfície plantar. Então, na verdade, quando a gente fala de corrida do médio pé, é uma corrida que o choque se dá com o pé todo no chão. Então, por que isso ocorre? Então, conforme você vai aumentando a velocidade, você vai diminuindo o tempo de contato no solo. E onde que ele diminui? Ele diminui principalmente o primeiro rocker. O primeiro rocker vai sendo cada vez mais abreviado. E se você aumentar mais a velocidade, aí você diminui mais o tempo de contato no solo, e o contato, em vez de ser no primeiro rocker, ele já se dá no segundo rocker, que é aquela etapa que você já tem todo o aplanamento do pé no solo. E então você vai ver aqui nessa figura como a esteira já está mais rápida, né? E o contato do solo, então você não tem o primeiro rocker, você já cai no segundo e faz o terceiro. Então é basicamente segundo e terceiro rocker essa corrida. Normalmente é uma corrida feita para corredores de mais performance, então corredores que já são treinados, e quando a gente fala de tênis para eles, a gente fala de tênis de competição, que eram os running flats. Então são tênis que visam performance, ou seja, eles têm pouco amortecimento, eles são mais leves, e o drop, ele normalmente costuma ser mais baixo, você já cai com o pé todo, você não precisa fazer essa transição do retropé para o médio pé. E, do ponto de vista médico, os riscos de lesões são normalmente lesões por sobrecarga, justamente porque a gente está falando de corredores mais treinados, com volumes de treinos maiores, então, normalmente, fraturas por estresse, síndrome do estresse medial tibial, tendinopatias. E agora falar da corrida, que é a corrida de antepé. A corrida de antepé foi um dos destaques dos últimos anos, por ser uma forma que eles falavam que era mais natural de correr, ou seja, como nossos antepassados corriam quando a gente não tinha calçados, que a gente corria descalço. Então, na verdade, essa corrida, ela é uma corrida que acontece uma modificação do primeiro rocker. Você tem os 3 rockers, mas o primeiro rocker, ao invés de você fazer o choque com o calcanhar e depois ir para o aplanamento do pé, você faz o choque com o antepé e aí você aplana o pé. E você tem uma desaceleração vertical, ou seja, o amortecimento dessa corrida, ele é feito de forma ativa pelo nosso corpo, pelo tríceps sural e pelo foot core, tá? Então,
essa musculatura do tríceps sural e da musculatura intrínseca do pé, eles que são responsáveis pelo amortecimento da corrida, ou seja, o tríceps sural ele age como se fosse uma mola que é esticada, e com isso ele faz toda a parte de amortecimento, ao invés de ser feita no calçado. Então a gente vai observar justamente isso. Você vai ter, então, choque com o antepé e você depois aplana o pé. E nessa parte que você vai aplanando o pé, o tríceps sural está agindo de forma excêntrica para absorver todo o impacto. Então, os tênis projetados para esse tipo de corrida, eles têm que ser condizentes com esse tipo de movimento, né? Então, os mais radicais eram os tênis minimalistas, que é justamente um tênis para você meio que correr descalço. O que seria isso? Então, um tênis que não tem amortecimento, porque justamente o amortecimento ele é feito pela sua musculatura, eles têm que ser flexíveis e largos para justamente você conseguir mexer toda essa parte do pé e da musculatura intrínseca, e você não tem drop, não tem nada, porque você não precisa de amortecimento, né? E você também tem os tênis mais convencionais, que foram feitos para esse tipo de corridas, que não são tão radicais. Então, são tênis que o solado maior ele está na parte do antepé, que é justamente o que você usa mais. Você tem até unidades de amortecimento no antepé, e você tem um drop menor, porque você tem que fazer essa parte de trabalho do calcâneo para amortecer a corrida. Tá? E os riscos são riscos inerentes ao choque do antepé, então fratura por estresse dos metatarsos, e sesamoides e metatarsalgias. Além disso, algumas outras que podem ser sobrecarregadas nessa corrida, como, por exemplo, o tendão calcâneo, o tendão de Aquiles. Então, tendinopatia de Aquiles pode ser uma lesão mais frequente nesse tipo de corrida, além de bolhas e lesões nas unhas. E sempre lembrar que essa corrida ela tem que ser feita tem que ser feita uma transição de forma progressiva, se você quer fazer esse tipo de corrida e não está acostumado, porque você tem uma grande solicitação do tríceps sural, e além disso, se você tiver alguma restrição de movimento do tornozelo, você pode ter problemas para realizar esse tipo de corrida. E você também tem que evitar sobrecarga, que uma vez que você tem toda a parte de amortecimento feito pelo seu corpo, ao invés de ser feito pelo calçado, você tem uma chance maior de ter sobrecarga se você não fizer uma periodização correta. E só porque a gente está também na parte de Olimpíadas, que a gente acabou de observar, principalmente nessa parte de atletismo, os velocistas também correm com antepé, tá? Então, essa corrida que a gente vê, principalmente em pista, ela também é de antepé. Só que ela é diferente dessa corrida quando a gente fala de esportes de endurance. Então, normalmente essas corridas são de 400 metros, e ela foi feita para ser feito em velocidade máxima, tá? Então, o objetivo dessa corrida uma mínima perda de energia, ou seja, todo o impacto com o solo tem que ser transformado em força de reação, de impulsão para frente. Não deve ter amortecimento, porque o amortecimento é uma perda de energia. E você também tem que ter um máximo de tração no solo. Então, é uma corrida que é feita somente com o terceiro rocker. Então, é basicamente o pé com ativação máxima, né? Ou seja, o pé mais rígido possível, e somente impulsão para frente, sem amortecimento nenhum, sem desaceleração vertical com tríceps sural, sem nada disso. E o contato do solo se dá próximo ao centro de gravidade, para você não ter perda de energia freando o movimento. É uma corrida tão rápida que, assim, foi o único vídeo que eu não consegui fazer, porque a esteira não chega nessa velocidade. E o calçado também é diferente, é o calçado próprio para a pista. Então, você vê que, na verdade, ele nem tem sola na parte de trás, porque você não pisa com a parte de trás, você pisa com a parte da frente, e onde você pisa, ao invés de você ter borracha ou algum material assim, você tem pregos, né? Você tem um material que você adere na pista para você ter um mínimo de escorregamento possível. E é uma corrida que é restrita somente à pista, você não consegue fazer num esporte de endurance porque ela expende muita energia. Então, ela é mais para as provas até 400 metros, ou quando você faz o sprint, uma operação que é feita em outros esportes. Então, é uma corrida muito forte que a gente não consegue manter por muito tempo. E quando a gente fala de biomecânica, uma das coisas que também está em voga é a parte de cadência, né? Cadência seria a parte de passos por minuto. Então, uma das tendências atuais é falar que uma alta frequência, ou seja, uma cadência mais alta, você tem uma diminuição do risco de lesões. Isso por quê? Se a gente for pensar que a corrida é uma sucessão de saltos,
Se a gente faz saltos muito longos, cada aterrissagem que a gente faz no solo, você tem um impacto maior do que se você fizer saltos pequenos. Então, eles advogam que uma das maneiras de você ter menos lesão é tendo uma cadência mais alta, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de conceitos, porque você tem diferentes biotipos praticando a corrida, desde pessoas que são mais baixas ou mais altas, e até mesmo numa mesma pessoa, ela consegue fazer diferentes velocidades de corrida. Então, conforme você aumenta a velocidade, naturalmente você também já aumenta a cadência, né? Então, não dá para a gente estabelecer um padrão único de cadência para todo mundo. Então, não existe nenhum número mágico. Isso varia tanto de pessoa para pessoa, quanto na mesma pessoa, isso varia dependendo da velocidade que você tem, tá? Então, assim, normalmente o que me perguntam no consultório é: eu devo mudar minha forma de correr, tanto a parte de como eu faço a minha aterrissagem no solo, quanto a cadência e tudo mais? Minha resposta costuma ser assim: a biomecânica deve ser melhorada como um todo, né? Assim, você tem que sempre tirar seus vícios de corrida, alguma coisa que você não faz simetricamente, mas tudo isso deve ser feito com a supervisão de um profissional. E as mudanças, às vezes, elas têm que ser direcionadas para alguma patologia específica. Você não muda se você não tiver problemas. Então, dependendo do tipo de problema, o tipo de lesão, o tipo de doença que você tem, você pode fazer uma mudança pontual, sempre com a supervisão de profissional e orientado por eles, não por conta própria, né? E lembrar que toda mudança no estilo de correr é difícil, tem que ser uma coisa que tem que ser constantemente trabalhada, e não necessariamente isso vai fazer um ganho de performance, né? Muitas vezes pode até comprometer a performance. E quando a gente pensa em tênis, o que mais que a gente tem que pensar, né? O que está aparecendo? Primeiro, o conceito de pronação e supinação, que fala essa parte de você comprar um tênis de acordo com o tipo de arco de pé que você tem. Então, uma pessoa que tem um arco mais alto, que é o que a gente chamava de um pé supinado, eles falam que precisa de um calçado mais amortecido, e alguém que tem um pé plano precisa de um calçado que tem mais suporte. Então, assim, o tênis para pronador era um conceito que a gente tinha que, assim, você precisava ter um controle de pronação, um suporte medial para que você controle esse movimento excessivo de pronação do pé. Já um pé que tinha um pé mais cavo, ou seja, que tinha um arco mais alto, você tinha que ter um suporte maior da parte lateral do pé, porque ele era um pé mais rígido e ele jogava mais o peso para a parte lateral, né? Isso é um conceito antigo de controle da pisada. A gente já viu que agora não tem mais evidência científica quanto à parte de prevenção de lesão desse tipo de calçados. Então, pessoas que não têm sintomas, elas foram feitos estudos que, assim, independente do tipo de calçado que ele usava, não melhorava, não prevenia lesões. Ou seja, esse conceito de pronação e supinação ele está ficando cada vez mais em desuso, mas talvez seja bom para pacientes que já têm sintomas, já têm alguma patologia de um pé plano, de um pé cavo. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem um arco maior e já teve uma fratura por estresse, se beneficiaria de um amortecimento maior na parte lateral, alguma coisa assim. Mas são situações específicas. No geral, não dá para a gente generalizar e falar que esses tênis vão ter algum benefício. Outra coisa em voga é a parte de absorção de impacto. Então, você tem diferentes tipos de entressola que estão surgindo agora na indústria, que são de diferentes densidades, diferentes tipos de amortecimento. E o maior exemplo disso são os tênis maximalistas, que você tem uma quantidade imensa de entressola, ou seja, desse material de espuma, para fazer a parte de amortecimento. O que a gente sabe na literatura até agora é que você não tem evidência de que você ter uma espuma mais rígida ou mais mole, uma maior quantidade, previne lesões, né? E nem mesmo a gente consegue provar na literatura que você tem uma maior absorção de impacto em tênis maximalista. Então, existem estudos que comprovou que o impacto gerado, o pico de impacto gerado num tênis maximalista, ele é semelhante ao de um tênis comum. Então, nada disso ainda tem comprovação na literatura. E agora o que está mais em voga é justamente os tênis que têm placas. São placas normalmente de fibra de carbono, que vão em toda a entressola, e essas placas são feitas para justamente ser uma placa de propulsão. Então, o que acontece? São tênis que visam a performance, e nisso você teve uma mudança do design tradicional dos tênis de corrida,
Então, aqueles tênis que a gente fala que eram de performance, antes eram aqueles tênis baixos, leves, com drop menor, e isso começou a mudar. Isso mudou para um tênis com drop mais alto, que nem a gente observa aqui. Então, ele é um tênis maior, e essa placa de carbono, ela vai nessa entressola. Então, um tênis cortado no meio aqui, ó, você consegue observar onde que fica essa placa de carbono, fica no meio da espuma. Tá? O que eles advogam? Eles advogam que essa placa ela tem um melhor retorno de energia. Como é que faz isso? Você, então, com um drop maior, você tem uma transição mais rápida desses rolamentos, dos rockers da passada, e justamente quando você tem um terceiro rocker, que é o desprendimento do pé, você tem uma parte rígida lá embaixo, que é essa placa, que ela funciona como se fosse uma mola, e ela impulsiona você para frente. Então, essa rigidez no antepé, ela te ajuda. E com isso, você vai ter uma economia de energia, que é principalmente sentida em provas mais longas, né? Então, você tem um melhor rendimento desses tênis em provas mais longas. Então, foi coisas que surgiram para quebrar, inclusive, recordes de maratona, e que nem agora a gente observou em Tóquio, todos os corredores que medalharam, eles estavam usando algum tipo de tênis com placa, tá? Falando cientificamente, é difícil a gente saber se é comprovado a eficiência deles, tá? Muitos dos estudos, eles têm compliance, ou seja, eles foram feitos por pessoas dentro da indústria e que normalmente falam bem ou mal, dependendo do tipo de calçado que é da marca, né? E outra coisa que é bastante discutível, inclusive nesses artigos deles mesmos, eles falam que, assim, qual que é o benefício? Seria somente pela placa de carbono? Seria por todo esse material mais tecnológico, de entressola que está surgindo? Ou uma combinação de tudo isso, design do tênis que está fazendo uma performance melhor? Ou é só a placa de carbono que faz essa diferença? Então, isso são coisas que eles ainda estão discutindo e ninguém sabe ao certo, tá? Mas é muito difícil a gente ter uma resposta certa da literatura agora, justamente por causa do compliance de poucos estudos que estão tendo. Então, quando a gente fala disso tudo, normalmente eu costumo voltar, principalmente aos slides iniciais, que assim, nenhum conceito ainda está absoluto, porque a gente está falando agora principalmente de placa de carbono para performance, isso ainda vai evoluir muito e às vezes isso vai continuar sendo uma coisa boa, uma coisa que vai aumentar a performance, ou às vezes o pessoal vai ver que não vai dar certo. Então ainda estamos muito no começo disso, tá? Então, como dicas gerais para comprar um tênis, eu acho que assim, a gente sempre tem que procurar o conforto, tá? Então, sempre ter uma largura do antepé confortável, principalmente porque o pé, durante a atividade de corrida, ele fica um pouco maior, ele fica um pouco mais edemaciado, tá? Então, ter pelo menos meia polegada maior que o hálux, ele tem que ser leve e ele tem que ser adequado para a sua atividade, né? Ou seja, que nem a gente estava falando que existem diversos tipos de calçado projetado para o tipo de jeito que você pisa, e também a gente tem que pensar quando a gente tem que trocar. Então, principalmente quando você tem um desgaste da sola, ou então quando a entressola, aquela parte de espuma, ela já está mais colapsada. Então, ela pode até colapsar de maneira irregular e isso pode te atrapalhar. Uma das formas fáceis de entender isso é quando você vê muitas ranhuras na parte da entressola, ou quando você tem a impressão do seu pé na parte interna do tênis, que a gente consegue observar que a entressola já está mais desgastada. Às vezes ela desgasta antes da parte da sola mesmo, da parte de cima do pé. E como mensagens finais, então, quando a gente... eu queria falar que, assim, quando a gente pensa em tênis, o resumo é que você tem que pensar em conforto, né? A corrida tem que ser prazerosa. Então, quando a gente corre, a gente tem que estar olhando para frente, tem que estar pensando na própria corrida e não estar olhando para baixo, pensando no seu tênis, em alguma coisa que está te incomodando. Eu acho que esse é o tênis ideal. E quando a gente fala de performance, a gente tem que considerar tanta coisa antes de um tênis, então tanta parte de treinamento, fortalecimento, repouso, técnica, prevenção, alimentação, tudo isso entra antes da gente pensar no tênis. Então, o tênis seria somente uma parte pequena disso tudo quando a gente pensa em performance, tá? E acho que é mais isso que eu tenho para falar da aula. Aqui tem a literatura, quem precisar também eu passo depois certinho, tá bom? E acho que agora a gente pode passar para as partes de perguntas, Paulo, se você tiver alguma. Perfeito, Vitor. Como sempre, uma aula bem esclarecedora. Eu acho que a gente
conseguiu entender tudo aí sobre a biomecânica, talvez tenha aumentado um pouco mais a dúvida sobre a escolha dos tênis, né? Eu gostaria de abrir para as perguntas agora. Vou começar te fazendo uma. Você acha que a gente vai chegar num ponto em que o tênis vai ser doping? Por exemplo, a gente sabe que no beisebol existe um tipo de taco específico. Você não pode usar um taco de alumínio para os profissionais, um taco de madeira. A gente sabe que na natação teve uma tendência a usar cada vez roupas maiores, e com isso a gente viu que existia realmente uma diferença no tempo, e hoje a gente tem regras que limitam o tamanho da cobertura que você tem com roupa. E a gente vê que o tênis ele vai caminhando bastante, cada vez por uma opção mais tecnológica, mas você acha que em algum momento a gente vai chegar numa tecnologia que a gente vai ter que começar a pensar nisso, em um tênis ser permitido ou não ser permitido? Isso, na verdade, já está acontecendo, né? Você teve o comitê de atletismo, por uma época ele proibiu o tênis com placa de carbono, logo que lançaram, Sim. né? Então, já é uma discussão que está Mas acontecendo. nas Olimpíadas agora não foi proibido, então parece, né, Não, que é uma coisa. Estão discutindo, mas eu não estão acho acreditando muito ainda, talvez, nessa mudança aí nos resultados pelo tênis, né? Como é que você vê isso daí? Eu acho que assim, talvez isso evolua para ser justamente doping mesmo, porque a evolução é muito grande disso, né? E mas é justamente isso. O que mudou? O que fez a diferença? É o cara que treinou mais, que o treinamento está melhor, ou o tênis? E assim, qual tênis? O que mudou de um tênis para o outro para o cara ter uma grande diferença? Foi só a placa de carbono? Foi o design inteiro do tênis que foi está dando um benefício maior, mas acho que é uma discussão válida. Eu acho que isso vai começar a ser mais levado a sério, sim, né? Já está, mas talvez seja uma coisa do futuro, assim como os tacos de beisebol que você falou, ou outros materiais que começaram a ser proibidos. Talvez tenha mesmo, né, essa parte de você ter um padrão para você deixar todos os atletas no mesmo nível. Isso acontece em tudo, até no ciclismo é assim também. Você tem regras de utilização de equipamento. Eu também Acho acho que que vai acabar evoluindo de alguma forma para padronizar, entre aspas, um pouquinho mais esses calçados. Eu gostei muito que no final você chamou a atenção, um slide que é fundamental, é a gente demonstrar que tem muita coisa que vem antes, né? Às vezes a gente pega alguém em consultório que vai começar a fazer qualquer atividade física moderada e ele já quer suplemento, já quer o melhor tênis mais caro que existe. A gente sabe que tem muita coisa antes do fator seu tênis, né? Às vezes o cara nem treina direito e ele quer comprar um tênis que é uma fortuna com placa de carbono, e na verdade não é isso que é o fator que vai fazer a diferença. O Vitor Melo pergunta aqui, o tênis Vaporfly da Nike tem se envolvido em algumas polêmicas com alguns atletas não patrocinados pela Nike, alegarem desvantagem. Acho que é exatamente o que a gente está falando, né? O diferencial desse tênis seriam as placas de carbono, ou eles possuem alguma outra tecnologia, o Vaporfly? então, é basicamente isso que teve essa polêmica toda, mas é justamente essa mudança. Então, assim, você não tem só a placa de carbono, né? E assim, placa de carbono não é uma coisa única. Primeiro que carbono, a fibra de carbono, você tem diversos tipos de fibra de carbono que podem ser de melhor ou pior qualidade, mais leves ou mais pesadas, mais ou menos flexíveis. Além disso, quando você põe uma placa no tênis, é uma placa 3D. Então, assim, normalmente eles têm uma forma que parece uma colher, alguma coisa desse tipo, mas você muda de uma marca para outra, de um design para outro. Então, tem umas que podem ser mais eficientes que outras. Você tem o tênis da Adidas, que na verdade não é uma placa, são como se fosse, eles falam rods, né, umas vigas, né? Então, eu acho que assim, não dá para saber exatamente o que é. Tanto que é aquilo que eu falei, que é o design todo do tênis, que é a entressola, que também é de um material diferente, nem eles sabem. Você pega os estudos da própria indústria, eles falam, tem uns que falam, teve uma grande melhora. Aí, na discussão do artigo, ele fala, a gente não sabe se a grande melhora foi só pelo formato da placa ou foi pelo formato dentro da entressola, e assim, nem eles sabem. É engraçado isso, né? Mas eu acho que tem toda uma mudança de design, tipo do tênis, da forma, mesmo do drop, do tipo de coisa que também beneficia, talvez. Todos aqui, muitos parabenizam sua aula. O Fabrício fala que ainda também acredita mais nas pernas, né, na preparação.
do corredor do que o que ele usa no pé, né? A gente sabe que isso acaba, talvez em termos de amortecimento, lesões por sobrecarga, sim, seja fundamental o tipo de calçado, mas também tem uma predisposição individual, né? Você vê corredores que gostam de uma marca e se ele corre com outro tênis de outra marca, ele fala que ele não rende, enfim, um tênis às vezes muito parecido, então acho que tem uma predisposição individual também, né? O Felipe Martins, além de parabenizar pela aula, excelente aula, dúvida, existe melhora de performance ao se alterar o tipo de aterrissagem? Imagina a biomecânica da corrida. É possível mudar? Um cara que já corre há 30 anos, você não fazer um ajuste pequeno, mas você mudar essa biomecânica, isso é possível de treinar? Possível é. Agora, falar que isso vai ser benéfico para a performance é um pouco difícil, tá? Tudo isso, assim, nada é tão rápido, né? Então, você tem que sempre treinar até ficar medular, tudo. E, assim, que nem a gente estava vendo, você tem corridas que elas são... Naturalmente, quando você começa a correr mais rápido, ela começa a mudar. Que nem a corrida que a gente falava que era de médio pé. Então, às vezes, você vê corredor que corre de retropé, conforme ele vai evoluindo no treinamento, é uma coisa natural, que ele vai ficando mais rápido, o primeiro rock ele vai abreviando, ele vai caindo mais com o médio pé, assim, né? Então, para a gente mudar, eu acho que, assim, você não tem que focar na biomecânica para ganhar performance. Essa talvez seja uma das últimas coisas. Você tem que focar em todo o resto antes da biomecânica, treinamento, etc, etc, tá? Porque se você focar só na biomecânica, às vezes é o contrário, você vai perder performance. Perfeito. O footcore, acho que é um conceito relativamente novo, né? Não é nada assim tão novo, mas que ao mesmo tempo muita gente desconhece. Quanto você associa esse déficit da musculatura intrínseca a dores ou lesões por sobrecarga? A gente já sabe isso está bem estabelecido, né? Na musculatura abdominal, então o core tradicional que a gente costuma falar, mas para muitos no pé isso ainda é um conceito meio inicial. Você acha que todos os atletas devem fazer isso como uma forma de prevenção de lesão? Para quem você indicaria esse trabalho de fortalecimento da musculatura? O footcore, então, na verdade, eu falei só de uma parte, né? Ele é um conceito mais amplo. Então, você tem 3 tripés do footcore. Você tem a parte óssea, que faz a estabilização estática, que a gente fala. Você tem a parte muscular, que é essa estabilização dinâmica. E você tem a parte neurológica, que é a parte de propriocepção. Que, então, é justamente você ter a noção de que você está ativando essa musculatura e de noção espacial do seu pé, né? Então, isso é importante, acho que para qualquer atividade. É uma coisa que ajuda a absorver impacto e que, pensando como atleta, você deve treinar isso independente do seu nível. Acho que, assim como o fortalecimento do core abdominal é importante em qualquer tipo de esporte, o footcore também ele é importante. É uma coisa que ainda não é muito treinada, ainda não é muito divulgada. Normalmente você treina isso mais na fisioterapia, como uma reabilitação, como uma parte de prevenção depois que você teve uma lesão e você está voltando, né? Mas é uma coisa que tem que ser voltada para a parte de treinamento também, né? Então, quando às vezes você vê o pessoal que roda um pouco descalço, alguma coisa, isso já é uma forma de você treinar esse fortalecimento, de você ter a noção dessa ativação do pé, né? Lógico que você não pode fazer isso toda hora, né? Você tem que ter todo um planejamento para você também não se machucar. Mas sim, deve ser encarado como preparação também. Perfeito. Eu sou um pouco crítico com esse termo. Eu uso muito fortalecimento, mas eu acho que é muito mais equilíbrio, né? Quando a gente fala fortalecimento de core, às vezes fortalecimento da musculatura, dá aquela impressão que está fraco. E muitas vezes você tem o atleta, ele é forte, porém ele é desproporcional, ele é desequilibrado. Então acho que nós ortopedistas, temos que usar essa palavra fortalecimento, às vezes explicando um pouquinho melhor, que é mais uma propriocepção, né? Um equilíbrio. A Gabriela pergunta sobre o uso de palmilhas. Você acredita que isso melhora a performance ou diminui o risco de lesão? Ou não serve para nada? O que você acha? Palmilhas, ela serve para algum propósito específico. Se você está palmilhando, é porque você está tratando alguma coisa. Existem diversas patologias no pé na qual eu posso pôr uma palmilha para tratar. Agora, se a gente for pensar em performance, não vai ajudar. Sinceramente, eu acho que isso não... Vai ajudar sim, se a pessoa tiver uma lesão e não consegue correr. Aí você põe uma palmilha para melhorar tal lesão, ela com certeza vai correr mais do que machucada. Mas só para performance num paciente assintomático,
não tem nenhuma comprovação, nenhuma. Pessoal, temos vários colegas aqui, corredores, ortopedistas, triatletas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Só eu estou fazendo aqui porque ninguém está participando. Mas, por favor, fiquem à vontade. Acho que a aula é brilhante, deixa poucas dúvidas, mas fiquem à vontade para se manifestar. Mais uma minha, então, Vitor. Enquanto o pessoal aqui não manda mais nenhuma, eu queria saber sobre aquela ideia de descansar o tênis, revezar tênis, como é que é isso? Isso é mais uma coisa da indústria ou isso é necessário, né? A gente chega atleta que fala, não, eu corro segunda, quarta, sexta com esse par, terça e quinta com esse, dá para correr 6 meses, tantos quilômetros, como é que você vê isso daí? Existem estudos mais antigos que falavam que isso prevenia lesão, né? A ideia disso é que toda a parte de espuma da entressola, ela tem uma memória, então você vai pisando, ela vai amassando. Conforme você deixa ela descansando, ela vai restabelecendo sua forma natural, né? E você, então, quando você reveza tênis, você dá tempo dessa espuma ela voltar à sua forma inicial. E isso, antigamente, assim, tipo, existe comprovação científica que isso ajuda a reduzir lesão. Lógico que tudo está evoluindo, né? Então, você vê essas espumas novas, elas são muito mais tecnológicas e eu continuo defendendo que você pode revezar, sim, é legal, mas não tem nenhum estudo agora mais novo falando assim, não, essa espuma dá para usar, sim. Sim, ela sempre volta à forma, ou ela dura mais, etc. Então, como resposta geral, sim, é legal revezar. E quanto aos materiais mais novos, a gente ainda tem que ver como é que eles se comportam. Mas, como maneira geral, reveza, sim. Perfeito, acho que não temos mais perguntas. Eu queria ouvir sua mensagem final como, né, ortopedista, estudioso do assunto e atleta, né? Então, acho que você competiu em alto nível na faculdade, continua correndo, talvez hoje provas mais longas do que você fazia anteriormente. Queria que o que você deixaria de mensagem para quem está começando a correr e para quem está querendo aumentar um pouquinho, melhorar um pouquinho esse desempenho deles? O que você deixa de mensagem final para o nosso pessoal? Assim, como atleta e como médico, eu acho que assim, o importante é você sempre ter um acompanhamento, mesmo quando você está iniciando, você pode iniciar, mas faz uma diferença, porque você vai estar entendendo melhor como é que você está correndo. E quando você já corre, esse acompanhamento também é interessante para você prevenir lesão e treinar da maneira certa e ganhar performance da maneira certa, não com tênis ou alguma coisa assim. Se a gente for falar da parte de tênis, para um iniciante ou eu acho que assim, é pegar um tênis leve, confortável. Para a gente falar de um cara com mais performance, você pode pensar em alguns tipos de tênis para revezar. Então, pensar em tênis que nem você pensa, em performance, um tênis mais leve, tudo para fazer um treino mais específico. E para treinos mais longos, você pega um tênis mais confortável, tá? E que qualquer dor, ela é sinal de alguma coisa. Então, a gente tem que procurar um médico, tá? Não negligenciar suas dores, tá? Porque às vezes são coisas que você consegue tratar muito melhor se está na fase inicial. Eu acho que seria mais essas mensagens aí, que corrida é um negócio super, acho que eu recomendo para todo mundo, mas tem que ser feito da maneira certa para sempre ter prazer. Perfeito, brilhante. Carlos aqui também ia fazer uma pergunta mais ou menos sobre a escolha do calçado, acho que já foi respondida com essas suas orientações. Então, a aula brilhante, como sempre, agradeço mais uma vez. Em nome aqui do professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli, queria agradecer a presença de todos. Na terça-feira que vem, às 11 horas, novamente teremos nossas reuniões clínicas. Se você não conseguiu assistir a aula inteira, ficou com alguma dúvida, nós temos o nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp. Também qualquer coisa podem mandar mensagem, a gente compartilha aqui o link da aula, eu vou mandar para o Vitor também, tem o contato dele aqui por e-mail. Mais uma vez, obrigado, Vitor, excelente, viu? Agradecemos muito a sua participação. Obrigado por tudo, obrigado pela atenção aí, Paulo. Então tá, um abraço a todos aí. Um abraço a todos, boa semana.